Então, o que que acontece? Ele desfrontalizou e ele soltou isso. Agora a gente provoca isso, Vilela. O que que Quando, acontece à noite quando você não come? por Você exemplo, desfrontaliza. vou te Fala. dar. Foi ontem ou anteontem? Acabou aqui, eu não tinha comido aqui, pedi, pedi uma parmegiana tipo, isso 1 hora da manhã. Parmegiana com macarrão. Aí veio uma quantidade absurda, eu não consegui comer nem metade. E ainda falei, cara, falta um docinho. E aí eu fui ainda comer o doce, Por cara. quê? Porque Só isso que eu já não tava é. satisfeito. Sim, porque isso é a fase final da recompensa. Vilela, você não estava com fome. Não, não Você tava. estava com necessidade de recompensa. E o doce ele veio para coroar aquilo, porque o doce é a sensação de bem-estar. Né? Ou então, porque de alguma forma, se a gente for falar fisiologicamente, imaginar que foi um processo fisiológico, não neurológico. Foi o aumento da resistência periférica à insulina. Por quê? Você comeu aquela quantidade de caloria, a resistência à insulina sobe, e o que dá fome é a resistência à insulina, não a insulina. A insulina dá saciedade. É. Né? A gente já falou isso. Né? Só que quando você tem uma resistência periférica à insulina muito alta, o que, que você tem vontade de comer? O doce. O que é a resistência periférica à insulina? Para não ficar essa coisa abstrata para o pessoal. É a dificuldade que a insulina tem de entrar na célula e, portanto, permitir que a glicose entre na célula. Então, um corpo que tem uma resistência periférica à insulina aumentada, ela não consegue direcionar o açúcar, a glicose, que é o alimento fundamental para essa célula se perceber alimentada. Você entendeu por que o diabético, então, tem tanta vontade de comer doce? Porque a resistência à insulina dele é sempre alta. E aí você vive dando bronca na sua avó, na É. sua tia. Ah, a senhora não pode comer doce, o que a senhora tá com a cabeça? A senhora tá se matando. Cara, mas ela morre de vontade, porque é como se, por conta da resistência insulínica, ela tivesse a percepção que sempre a célula dela tá com menos energia. É. Como resolver isso? Então, você tem técnicas dietéticas para fazer isso. Claro, no caso de um paciente que tem diabetes, você precisa medicá-lo para trazer ele para uma glicose fisiológica. Fazendo isso, a tendência é a resistência periférica à insulina cair. Quando você adiciona o exercício, você aumenta a captação periférica de glicose. Então, você permite que mais energia seja utilizada. Então, é como se você aumentasse o motor da pessoa, ela gastasse mais combustível. O que começa a acontecer? Paradoxalmente, a pessoa pode comer doce, ela perde a vontade. Caramba, é o meu Então, quando sonho. você come bem e quando você está bem alimentado, você deixa de ter essa fome hedônica para ter uma fome metabólica. Eu, por exemplo, acordo de manhã e vou treinar, o que eu tenho vontade de comer 8 da manhã, que é a hora que eu termino o meu treino? A musculação e o aeróbio. Eu tenho vontade de comer arroz, feijão, carne, Isso é bom? ovo, e eu como. Claro, isso é Logo de manhã, nutriente. logo cedo. Qual que é a diferença de comer uma coxinha, por exemplo? É frango. É. Então os caras falam assim, ai, mas eu vou comer carne de manhã. Porra, você tá na esquina comendo um risoles de carne? Qual que é a diferença? Tá comendo um pastel de carne, É. né? Ah, é verdade. Tá comendo Pão de queijo. uma esfirra de frango. É. Porra, tá lá. É a mesma coisa. Só tô comendo com feijão de arroz porque é mais gostoso. E além disso, sacia, É. Vilela. Olha só. O pessoal adora fazer dieta comendo esses. Como é que fala? Alimento da moda. Isso, e esses snacks fits, né? É, Porque parece é. que a pessoa põe fit na palavra, automaticamente aquilo não engorda e dá músculo. Eu tava vendo uns memes esses dias, não sei se é verdade, né? Mas tipo, um pão com manteiga e um negócio de manhã era a mesma caloria do que uma barrinha e não sei o que, assim, que você se engana parecendo que você tá comendo menos, mas era várias coisas que, tipo, um pão com manteiga e um Sim. café é a mesma coisa. Tem barrinha de proteína americana, por exemplo, que tem 700 calorias, cara. Caramba. Cara, 700 calorias só come um prato de feijão, arroz e carne numa boa. E não é um pratinho, não. É um belo prato. Numa barrinha você já tem a mesma coisa. Sim. Não, perdão, semana passada. Semana passada eu acordei de noite, era 1h30 da manhã. Eu tinha comido a última vez às 10, né? E, assim, acordei com fome. Primeira coisa que você pensa, vou no armário comer uma coisa fácil. Mas aí é o cacuete, né? Olhei o armário, tem a minha pasta de amendoim lá, que eu gosto, né? Que eu acho bom, né? Eu gosto do gosto e eu sinto saciedade, né? Eu falei, já sei, vou fazer uma coisa com pasta de amendoim. Aí eu parei e falei, cara, mas eu tô com fome.
E o que eu ia comer de pasta de amendoim era equivalente a 200 gramas de arroz, 100 gramas de feijão e 100 gramas de carne moída. Não tive dúvida. Abri a geladeira, fiz um prato de arroz, feijão e carne, aqueci no micro-ondas, comi, dormi bem pra caramba. Caramba, é a mesma coisa, então. E você não engorda, não é isso que engorda, cara. Sabe o que engorda? Engorda a pessoa ela não ter controle alimentar. Come isso, depois aquilo, depois não aquilo entender, outro. Né? Não, pode comer isso porque isso não engorda. Cara, tudo que é excesso engorda. E agora eu vou te falar. Eu fico muito com isso na cabeça, porque eu adoro suco de fruta. Aí falam que suco de fruta engorda. Vamos pegar... Então, primeiro, não são os alimentos que engordam. É a pessoa que engorda porque não sabe controlar a quantidade e o horário deles. Tá. Quem engorda é a pessoa. O suco de fruta não engorda nada, ele continua com as mesmas calorias que ele tem. Né? O problema é o seguinte, você tá com fome. Se você tá com fome, você vai beber mais do que você beberia. 200 ml de água de coco, por exemplo, tem 22 gramas de carboidrato. 22 gramas de carboidrato é mais ou menos o equivalente a 150 gramas de arroz. 170 gramas de feijão. O que você acha que sacia mais? Você pegar um copo de água de coco de 200 ml, que são 4 dedos, e fazer assim, glu, 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 ou pegar um prato de feijão de 170 gramas e mastigar as 10 colheradas que você vai dar. Não tem dúvida, né? O que você prefere? É isso que o nutricionista faz. Ele transporta para você quantidades e qualidades de comida que vão te dar saciedade e que muitas vezes, Vilela, vai ter muito menos caloria. Então, quando um nutricionista ele elabora uma dieta para o paciente, às vezes ela sai hipocalórica naturalmente. Por quê? Porque é tanta comida, era tanta caloria que esse cara comia. Era açaí misturado com amendoim, misturado com óleo, com, cara, bife à parmegiana. Cara, era 7.000 calorias no dia. Caramba. O nutricionista ele faz uma dieta de 3.000 calorias, mas com uma quantidade de comida gigantesca. O que é a primeira coisa que o paciente fala? Nossa, doutor, mas isso é muita comida. Se você perguntar para as pessoas que foram no nutricionista uma primeira vez e nunca foram, normalmente elas vão falar isso. Ah, esse nutricionista ele me deu muita comida, eu vou engordar. Realmente ele deu muita comida, mas ele não deu muita caloria. É isso que as pessoas não entendem. O nutricionista é especialista em fazer o cálculo daquilo que você comia, transformar isso em uma situação de alimentação saudável, equilibrar quantidades de proteína, carboidrato e gordura e oferecer para você uma solução. Só que a gente come tão errado e tão rápido e tanto líquido açucarado, tanto açúcar, que a nossa taxa de caloria é lá em cima. Quando a gente transporta isso para comida saudável, que tem baixa densidade calórica, arroz, feijão, ovo, bife, peixe, carne, salada, cara, dá uma montanha de comida. Eu saio de casa todo dia, eu fiz a conta. Né? Eu levo a minha tarefa de casa, por conta do fisiculturismo, do meu estilo de vida, né, é comer 4 marmitas quentes por dia e 2 marmitas de salada. Então eu pego uma marmita, aqueço no meu micro-ondas na minha sala e metade do mesmo Tupperware de salada eu como junto com uma marmita. Então cada marmita eu como com metade de um Tupperware de salada. Só de salada eu levo 800 gramas. Então são aproximadamente 4 porções de 200 gramas. Cada marmita minha tem 500 gramas. Mais 200 gramas de salada, 700 gramas. Logo, vezes 4, a gente está falando de 2.800 gramas de comida que eu carrego comigo. Cara, pensa 3 quilos de comida você carregando no ombro indo para trabalhar. É isso que é a minha vida. Carrega com você. Aí você vai entender, quando você sente esse peso, quando você está carregando o peso da sua comida, você vai entender o quanto você está comendo. E você quer saber, essa dieta para mim é hipocalórica. Ah, é? Eu tô batendo 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Caramba. Tô batendo mais ou menos umas 2.300, 2.500 calorias. É menos do que eu preciso, porque eu tô numa fase que eu tô tirando um pouquinho mais de peso. Eu também não gosto de ficar muito pesado.